Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar sequência ao curso de cartografia geral, né? Onde estamos trabalhando nas representações quantitativas 2, especificamente o método coroplético. Na aula teórica a gente introduziu alguns conceitos estatísticos, né? E falou especificamente desse método, que utiliza principalmente da estatística descritiva, tá? Então, para começar aqui, eu vou vir aqui em projeto, salvar um novo projeto, salvar como. Vou usar esse mesmo nome aqui, falar que é turma projeto mesmo. Criei, ele gera para mim a pasta do projeto. Eu tenho uma série de arquivos aqui, né? Mas para vocês estão disponibilizados esse UF População 2020, tá? Habilitei ele aqui, tá? Vamos ver o que tem na tabela de atributos. Aqui já estava calculada a densidade demográfica. Eu vou entrar em edição e vou deletar ela, porque é o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular essa densidade demográfica aqui. É uma equação bem simples, né, como a gente viu na aula teórica. Posso vir aqui na calculadora de campos, né, criar um novo campo, vou chamar de DD, densidade demográfica. É um número inteiro, com 10 caracteres, né? Então, para calcular aqui, eu venho no campos e valores, divido a população sobre a área. Ok, então aqui para mim gerou a densidade demográfica, né, para todas as unidades da federação. Eu vou fechar a edição aqui e vamos trabalhar no primeiro momento com a questão da estatística. O QGIS ele tem um painel, né, que permite trabalhar com estatística descritiva de uma maneira muito eficiente. Então eu vou apertar o botão direito aqui na lista de painéis e vou habilitar aqui o estatística painel. Então ele está habilitado aqui para mim, tá? Eu posso vir aqui e fazer análises estatísticas descritivas de todas as variáveis quantitativas. Por exemplo, a área. Eu tenho 27 unidades da federação, a soma da área, a média, mediana, desvio padrão populacional e amostral, o mínimo, o máximo, o intervalo, a minoria, a maioria, a variabilidade, o primeiro quantil, o terceiro quantil, o intervalo interquartil, tá? Posso fazer a mesma coisa com a população, mas aqui vamos dar uma olhada na densidade demográfica, né? Então a densidade demográfica aqui a gente tem para 27 unidades da federação. A soma das unidades da federação não faz muito sentido, né? Ou das densidades demográficas não faz muito sentido. A média da densidade demográfica brasileira é 76 habitantes por quilômetro quadrado. A mediana, o desvio padrão populacional, que é o caso que eu vou utilizar, né? Porque eu tenho para todas as unidades da federação. O desvio padrão amostral, o mínimo, o menor valor de densidade demográfica é 3, o maior é 526. O intervalo, né, que é o range ou amplitude, é esse menos esse, né, que dá 523. A minoria foi 4, foi o valor que menos apareceu, 3 foi o valor que mais apareceu. A variabilidade, aqui a gente tem 24 valores diferentes de densidade demográfica para 27 unidades da federação. Então tem unidade da federação que tem valores iguais, né? Primeiro quantil, o terceiro, intervalo interquantil. Tranquilo? Então, a gente viu também que a gente pode trabalhar com gráficos, né, nessa questão. Então, aqui eu estou com o Dataplot, tá? Vou escolher a camada de unidades da federação, vou escolher um primeiro gráfico aqui para a gente dar uma olhada no histograma. Histograma, ele me pede o campo, né? Eu vou pôr densidade demográfica, tá? Não vou me preocupar agora muito com questão de título, né? Eu vou mandar e gerar o gráfico mesmo para a gente avaliar. Então aqui eu tenho o gráfico da densidade demográfica, né, para os estados do Brasil, o histograma especificamente. Eu posso mandar também plotar aqui o scatter plot, né, onde eu vou fazer, por exemplo, população por área, tá? Vou mandar limpar o gráfico, criar, né? Então eu tenho aquele gráfico de dispersão, igual eu mostrei para vocês, tá? Então, o QGIS apresenta essas ferramentas aí, tanto para análise da estatística descritiva, né, como para análise gráfica também. Tem vários gráficos, a gente estamos vendo isso há algum tempo já, tá? Agora vamos ver a questão do coroplético, né? Então, eu venho aqui em estilização de camadas, na aba simbologia, tá? Eu tenho símbolo simples, categorizado e graduado. Para variáveis quantitativas eu uso o símbolo graduado, tá? Ele me pede o valor, tá, que eu vou trabalhar, vou pôr densidade demográfica, tá?
questões do símbolo, né, que eu posso mudar aqui, inclusive a questão das variáveis visuais e a questão do gradiente de cores. Eu vou colocar aqui Spectrum. Percebo que da esquerda para a direita ele está indo das cores quentes para as cores frias, mas eu quero o contrário, eu quero que as cores frias sejam os menores valores de densidade demográfica e os maiores as cores quentes, que no caso aqui é vermelho. Então eu vou mandar inverter essa paleta de cores, clico no primeiro botão aqui, inverter gradiente de cores, tá? Aqui eu posso escolher o número de classe, eu vou trabalhar com 6, tá? E aqui tem os vários métodos que a gente viu na aula. Por exemplo, a gente tem intervalos iguais, tá? Ele mostra para mim, vou até colocar uma simbologia com rótulo para ficar um mapa um pouco mais identificável, né? Então vocês podem perceber aqui, né, que ele gerou a classificação via método de intervalos iguais com 6 classes. Característica desse método, né, é pegar o maior valor menos o menor valor e dividir pelo número de classes. Eu tenho o valor do intervalo, né, e assim eu vou criando essa classificação, tá? Eu posso trabalhar também com o método quantil, tá? Onde cada classe vai ter o mesmo número de elementos, né? É bem simples, né, calcular o número de elementos, que é o total de elementos, ou seja, 27 unidades da federação, pelo número de classe, que seria 6, tá? Então ele vai agrupar para mim. É importante a gente mostrar que tem a aba classes e a aba histograma, né? Então se eu clicar na aba histograma e mandar carregar o valor, ele me mostra aqui como é que ele dividiu as questões das classes, colocando o mesmo número de elementos em cada uma das classes aqui, tá? A gente tem outros métodos. Por exemplo, o desvio padrão. Eu venho aqui, escolho desvio padrão, eu vou colocar aqui 16 classes para ver uma convergência. Agora ele criou para mim aqui, perceba que a legenda dele não é os valores reais, né? É os valores de desvio padrão relacionados à estatística descritiva. Eu mudo a situação do mapa aqui, eu posso ir lá no histograma, carregar de novo os valores e ele vai mostrar para mim como é que está dividido as classes aí. Além disso, eu tenho aqui o método do Jenkins, né? Só que eu vou deixar 6 classes, tá? Igual eu estou mantendo o padrão. Ele tenta agrupar ou minimizar as diferenças intraclasse e maximizar a diferença entre as classes, tá? Então, eu tenho o Jenkins também subjetivo, onde eu posso mudar aqui as classes, tá? Movendo a barrinha de cada indicador aqui. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, né? Agora eu tenho que plotar. A plotagem hoje eu vou explicar para vocês aquela questão da coleção de mapas, tá? Então eu tenho um modelo pronto aqui, eu vou adicionar ele, né? Ele vai mostrar aqui para mim, vai abrir aquela caixinha de diálogo da plotagem de layout, tá? Eu vou desligar aqui a barrinha do Atlas, dar um zoom aqui. Primeiro ele tem algumas questões aqui, né, que eu tenho que arrumar no mapa. Por exemplo, o meu símbolo, a tabela de atributos está um pouco diferente. Então aqui, ó, por exemplo, ele puxar o logo, ele está num caminho da aula do período passado. Então eu vou vir aqui, vou buscar a informação. Tá? Ele apareceu para mim aqui. A tabela de atributos ela fica desconfigurada. Então o que eu faço aqui? Eu vou eliminar essa tabela aqui, botão direito, apagar item, e vou inserir uma nova tabela de atributos. Clicar aqui. Ele inseriu para mim, vou dar uma ajeitada nela aqui, tá? Pôr ela bem centralizada, e aqui eu vou aumentar o tamanho dela para que eu possa ver todas as unidades da federação, tá? Nas propriedades, né, da tabela de atributos, eu tenho aqui a fonte, que é uma camada de feição, qual campo que eu estou utilizando, e os atributos, né? Então aqui eu posso reorganizar a disposição dos elementos, eu posso mudar título, eu posso mudar alinhamento, largura. Aí vocês dão uma olhada, isso aqui é bem simples, né? Uma questão mais de estética, tá? O gráfico, né? Já puxou aqui de forma automática. Eu fiz um gráfico de barras aqui, ou histograma, fiz o histograma, desculpa, tá? E já tem aquelas informações obrigatórias referentes. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é como eu criar uma coleção de mapas, igual eu fiz aqui, não na parte do layout, mas eu quero que nesse frame aqui fica classes de intervalos iguais, nesse quantil, nesse aqui o desvio padrão e nesse aqui o quebras naturais, tá? Então, para cada um desses mapas, eu tenho aqui esses objetos, esses itens, né? Eu vou dar uma conferida, ver se todo mundo está travado a camada, ó. Então, vou bloquear todas as camadas. Então, a alteração nesse momento que eu faço no QGIS, ela não é refletida aqui,
tá? E as legendas também, eu vou deixá-las todas desbloqueadas. Aqui a atualização automática está desbloqueada de todos eles. Então eu vou lá no QGIS, né, e escolho o método de classificação que eu quero fazer. Por exemplo, eu vou começar com o intervalos iguais. Tá? Ele mudou para mim a cara do mapa e mudou para mim a legenda aqui, a parte geográfica e a parte da legenda. Então eu vou voltar aqui no QGIS, vou vir aqui em intervalos iguais, vou destravar, ele absorveu para mim e, né, os outros permaneceram com a mesma configuração. Eu vou travar de novo. Vou na legenda dele, desbloqueio, ele gerou para mim a legenda aqui e eu bloqueio de novo. Tá, agora eu vou fazer por método quantil. Aí eu venho aqui no QGIS, muda aqui o modo, vou pôr aqui quantil, ele mudou a parte geográfica, as cores aqui foram realocadas e a legenda também foi realocada. Então eu volto lá no mapa, né? Venho aqui em mapa de quantil, confiro se está tudo desabilitado aqui, travado aqui, bloqueado, né? Venho no mapa de quantil, desbloqueio e bloqueio novamente, tá? Então ele atualizou para mim aqui e esses dois permaneceram como estavam, tá? Vou fazer a mesma coisa para a legenda, bloqueio e desbloqueio, tá? Volto lá, vou utilizar outro método aqui agora, vou utilizar o desvio padrão. O desvio padrão, a gente viu que eu preciso de 16 classes para gerar 6, né, que é a convergência. Então volto lá no Atlas, né, do QGIS. Venho aqui no mapa do desvio padrão, desbloqueio, mudou aqui, ó, tá? E travo novamente as camadas. Vou lá na legenda dele, ligo e desligo. Aí ele gerou para mim aqui, ó, a legenda do desvio padrão, tá? Vou desbloquear a legenda, vou voltar lá no QGIS, vou vir aqui, vou mudar o método de classificação, vou pôr Jenks, né, com 6 classes para manter a compatibilização, tá? Mudou também a legenda, tá? Voltando aqui, eu vou conferir se todos estão travados, né? Eu vou vir no mapa quebras naturais, tá? Desbloquear, ele mudou, bloqueio novamente, tanto travar camadas como os estilos das camadas, e venho aqui nas quebras naturais, bloqueio e desbloqueio a legenda, tá? Então aqui agora eu tenho um mapa relacionado com o método intervalos iguais e a legenda dele, quantil e a legenda dele, desvio padrão e a legenda dele, quebras naturais e a legenda dele. Bastando agora eu fazer a impressão desse mapa, né? Eu vou salvar como PDF, tá? E vou deixar aqui mapa T0. Salvar. Ele me pergunta algumas informações, eu sempre mando criar um GeoPDF, tá? E mando salvar. Terminando de salvar, ele dá o êxito aqui, eu clico aqui, né? Eu vou ser redirecionado à pasta e ao mapa. Então, vou dar um F11 aqui. Esse aqui é o mapa que a gente criou aqui para poder trabalhar com coleção de mapas, estatística descritiva e a questão do método coroplético. Espero ter ajudado a todos, né? Estudem bem, compartilhem com o pessoal aí para eles também utilizar esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Obrigado.